Beleza. Pessoal, nós vamos. Beleza, agora essa chamada está sendo gravada. Pessoal, nós vamos intercalar com a formação da fé católica a formação de espiritualidade. Eu vou retomar o Filoteia, tá? A intenção realmente é começar e terminar mesmo o Filoteia, embora não necessariamente a gente tenha que começar sempre e terminar os livros. A gente pode fazer de vários modos as formações. Pode ser por livros, pode ser por tema. Então, por exemplo, se eu estiver falando da oração, eu posso usar um tema da oração do Filoteia, mas não necessariamente eu preciso usar o Filoteia inteiro. Mas o Filoteia é uma intenção terminar, porque ele é um livro que ele é uma direção espiritual para leigos. Então, ele é importante para nós. É um clássico da fé católica, né, escrito por um doutor da igreja, e a gente pode usar ele muito a nosso favor. Antes de começar a continuar de onde nós paramos, eu quero fazer um resumão, tá? E aí a gente vai intercalando. Lá na Fé Católica, eu vou combinar com a Adelina, a gente vai fazendo, dentro daquele livro da Fé Explicada, a gente faz o recorte dos temas, trabalha um tema, depois vem com um tema de espiritualidade. Ou outro tema fechado, por exemplo, vamos falar, sei lá, dos temperamentos em duas formações. A gente pode fazer isso também. Mas eu vou fazendo os recortes lá e os recortes aqui. Então a gente vai intercalando, ok? O Filoteia, eu nem lembro bem onde nós paramos. Eu lembro que foi em uma das virtudes. Alguém lembra? Ou não? Aqui no meu, está no capítulo 14, o espírito de pobreza unido à posse de riquezas. Então nós paramos na pobreza? Eu não me lembro se nós chegamos, acredito que tenhamos lido ele, eu estou passando os olhos aqui para certificar. Mas, se quiser continuar a partir daí, é Tá, um ponto. Eu tenho, assim, 90% de certeza que paramos aqui, tá? tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um panorama geral para a gente recordar, mas assim, bem rapidão. E talvez hoje não dê para a gente tratar da pobreza, a gente fala na próxima formação. Mas é legal o panorama geral. Hoje mesmo eu catei o Filoteia aqui, estava folheando. E é engraçado, né? A maturidade é muito interessante. Você lê um livro, você lê um determinado livro, depois você pega ele para ler, sei lá, 10 anos depois. A sua maturidade já é outra. Então você já consegue olhar para o livro, para o conteúdo do livro e fazer ser uma coisa muito mais interessante, muito mais certeira, né? O Filoteia, eu já li ele umas duas vezes, eu acho. Todo ele. Mas hoje eu catei o livro para ler, eu falei, nossa, tipo, parece que mais coisas foram se encaixando, né? E isso é muito bom, porque eu acho assim que os temas que a gente trabalha tem que ser cíclico mesmo. Você vai e volta. Você vai num lugar, depois você volta em outro, você tem um esqueleto para montar para a vida intelectual, mas você tem que ir preenchendo de carne. E aí, quando você vai preenchendo esse esqueleto de carne, você vai vendo que determinadas coisas que você usa para preencher iluminam outras que você já usaram anterior. E é mais ou menos assim, a fé católica, quando a gente descobre algumas coisas, ilumina algo da espiritualidade, a espiritualidade ilumina algo ali do estudo da fé católica, da antropologia lá com os estudos dos temperamentos, que é outra coisa que eu peguei para estudar esse último mês, que eu fui dar umas duas aulas lá na escola sobre os temperamentos, estudei de novo, e li mais uns dois livros sobre o temperamento. E aí já foi outra visão também, né? Inclusive, o que eu queria, eu quero até usar um trechinho desse estudo dos temperamentos para vocês entenderem como a gente precisa se formar mesmo, né? Porque é assim, ó, aqui no Filoteia, São Francisco de Sales, ele traz um manual. Então, o manual quer dizer o seguinte, ele tem um começo, um meio, um fim, ele tem uma finalidade para direcionar uma pessoa na vida espiritual. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, por exemplo, eu sei lá, eu estou sentindo uma coisa ruim. Será que o que eu estou sentindo é pecado? São dúvidas que a gente tem direto. Eu tô, sei lá, alguma pessoa, por exemplo, chegou perto de mim, falou uma coisa que eu não gostei, eu senti raiva dela. Quando eu senti raiva dela, eu pequei? Isso foi pecado? Aí vem essas dúvidas. Aí você fala assim, e agora? Se foi pecado, nossa, você começa a se martirizar e tudo mais. E na vida espiritual é cheio dessas caixinhas que a gente tem na cabeça que a gente não sabe resolver elas. E aí, quando você pega um manualzinho como o Filoteia, que ele é bem prático e ele é bem simples e ele é escrito para leigo, ajuda demais.
E aí, então, ele faz esse manual todo, completo, da vida espiritual, começando lá na finalidade da vida humana, e aí ele vai dividindo, então, em partes, né? A primeira parte são os exercícios necessários para conduzir uma alma, que começa a sentir os primeiros desejos de vida devota, até possuir uma vontade resoluta e sincera. Então, a primeira parte da Filoté é isso. A pessoa começou a sentir vontade de servir a Deus. Deixa eu explicar para ela qual o caminho que ela vai tomar. Depois, a segunda parte, os diversos avisos para elevar a alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. Todos os manuais católicos, gente, têm uma divisão não exatamente igual, não todos também, né? Não li nem 10% de todos os manuais de espiritualidade, então não posso nem falar assim. Mas você pega o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, ele tem uma parte exclusiva para a vida de oração. O Filoté não é diferente. A segunda parte inteira, ele vai falar, a maior parte do segundo ponto, ele vai falar sobre a vida de oração, porque a vida de oração, ela tem uma necessidade muito, muito singular para quem quer ter alguma coisa com Deus. Aprender a rezar é uma coisa fundamental. Depois, na terceira parte, ele vai falar das virtudes. Aí ele vem falando, discorrendo de todas as virtudes. Na quarta parte, olha que interessante, nós vamos ver isso aqui ainda. Ele vai falar das tentações mais comuns. Quando a gente chegar aqui, vocês vão ver o quanto de coisa a gente sente, não sabe descrever, não sabe o que faz com aquilo, e o manual está explicando. Né? Um exemplo disso que eu estou falando. Há uma diferença muito grande entre sentir e consentir. As pessoas confundem muito isso. Elas pensam assim: se eu senti, já pequei. O sentimento não é pecado. Se um homem sentiu-se tentado por uma mulher, isso não é pecado. Se um homem sentiu ódio, sentimento contra alguém, não é pecado. Se uma mulher sentiu vontade de fofocar, isso não é pecado. O pecado está no consentir. Olha a diferença dos termos. Sentir, consentir. O sentir é o sentir sozinho. O consentir é o sentir mais o meu consentimento, mais a minha vontade, mais a minha decisão. Ou seja, quando eu sinto raiva de alguém, mas não faço nada, rezo por aquela pessoa, eu não cometi pecado nenhum. Além de não cometer pecado nenhum, eu fiz um ato virtuoso. E ainda fui ganhar alguns méritos diante de Deus, se eu tiver em estado de graça. Esses avisos para a vida espiritual são muito úteis, porque às vezes a gente trava em coisas muito pequenas e que a gente fica parado um tempão na vida. Quanto tempo, por exemplo, eu fiquei parado com coisas que... Daí é importante ter um diretor espiritual, ele fala aqui também, né? Com coisas que alguém poderia ter ajudado. Às vezes o escrúpulo, por exemplo, eu já sofri muito de escrúpulo. Graças a Deus, é uma graça de Deus, eu não tenho mais nenhum tipo de escrúpulo. Interessante, né? Mas eu já sofri demais. E melancólico é muito comum sofrer de escrúpulo, tá? Escrúpulo é uma doença séria e pode paralisar a pessoa totalmente. Bom, então, resumo. É um livrinho que é um completo direcionamento espiritual para uma alma, para um leigo, tá? Claro, tem partes que talvez poderiam ser acrescentadas, mas ele dá um direcionamento geral. Primeiro ponto, então, lá na primeira parte, ele vai explicar o seguinte: a primeira coisa que uma pessoa quer, a primeira coisa que uma pessoa precisa é um firme propósito, uma decisão de ser devoto. O que é a devoção? O que ele está chamando de devoção? É aquela prontidão de fazer a vontade de Deus e de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque tem pessoas que ficam só no sentimento. Ah, como eu gostaria de amar a Deus. E fica só no gostaria e não se decide para nada. Então, o gostaria tem que estar unido com a decisão. E aí ele vai explicar que essa devoção é uma presteza da vontade, ou seja, a vontade determinada a fazer aquilo que Deus quer que se faça. Para chegar nesse ponto, que é a perfeição da caridade, segundo São Francisco de Sales, ele vai propor um caminho inicial. Isso aqui eu já comentei muito com vocês, isso aqui a gente vai voltar muitas vezes, até isso aqui ficar bem claro para todo mundo. Esse caminho inicial começa pela purificação da alma. E o primeiro passo para a purificação da alma é a meditação, que ele fala. Mas antes de falar da meditação, eu queria citar um negócio dos temperamentos para vocês entenderem o que é a purificação da alma. Ó, presta atenção nisso aqui. Onde que está o temperamento em nós?
quando a gente fala os 4 temperamentos, beleza. O meu temperamento fica onde? Na minha mente, no meu corpo? Cadê isso? Onde que está localizado? Porque eu consigo ter as sensações e as percepções, mas eu não sei onde está localizado. Aí funciona assim, ó. Nós podemos conhecer as coisas, o ser humano só conhece as coisas externas, primeiro passando pelos 5 sentidos. Então você vê, você sente, você ouve, você sente cheiro e sente gosto. São os 5 sentidos. Se você não tiver os 5 sentidos, você não pode conhecer o mundo externo. Esse é o primeiro ponto. Toda informação que chega para você através dos 5 sentidos, internamente elas passam para os sentidos internos, que a antropologia fala que é a imaginação, a memória, o sentido comum, que organiza tudo dentro da gente. Então, por exemplo, vi e ouvi um avião. Dentro de mim tem uma coisa chamada sentido comum, que junta a visão com a audição, para eu não ficar assim, tô vendo um avião, tô ouvindo outra coisa, parece que são 2 coisas diferentes. Não, dentro da gente isso acontece de um modo só. Beleza? Então a gente percebe a realidade através dos sentidos externos e dos sentidos internos. E a inteligência e a vontade, que são 2 faculdades espirituais, a inteligência vai ordenar esse conhecimento para que a gente chegue, então, à inteligência completa. Por exemplo, como que eu vou abstrair uma informação? Primeiro eu vejo, toco, sinto, depois eu junto isso dentro de mim, depois a minha inteligência separa e ordena as coisas. Tem uma outra parte nossa que a antropologia ensina, que a gente chama de apetites. Porque, veja, todo mundo já fez essa experiência. Você não só conhece as coisas, você também quer as coisas. O querer é diferente do conhecer. O conhecer está na inteligência, o querer está na vontade. Então, existe o apetite sensível, que é da mesma forma que existe o conhecimento sensível, que é esse dos sentimentos, que eu sinto, que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, que são dos 5 sentidos e dos sentidos internos. A inteligência é o conhecimento intelectual, é o conhecimento espiritual. Do mesmo modo, existe os apetites sensíveis. Por exemplo, estou com fome, senti um cheiro de comida delicioso. O que eu sinto imediatamente? Eu quero ir lá comer. Esse quero ir lá comer é um desejo que me vem. Esse desejo é chamado de apetite. Por que apetite? Porque eu quero, ok? Beleza, vai acompanhando aí. O apetite sensível, ele pode ser o apetite de uma coisa fácil, como, por exemplo, um prato de comida, pode ser um apetite de uma coisa difícil. Por exemplo, se entre o prato de comida tiver um cachorro brabo. Então, tem 2 tipos de apetite. O apetite concupiscível, que é as coisas que são fáceis de pegar, e o apetite irascível, que são as coisas difíceis. Se você, por exemplo, se você quer começar um projeto e terminar, isso você precisa do apetite irascível, porque é uma coisa difícil de continuar. Mas se você estiver na sua casa e quiser um copo de Coca-Cola, abrir a geladeira, pôr o copo de Coca, isso faz parte do apetite concupiscível, correto? Dentro desses apetites estão as chamadas paixões. Vocês já ouviram falar das paixões, né? Então, a ira. O que é a ira, por exemplo? A ira é o seguinte: eu captei o mundo externo com os meus sentidos. Identifiquei que aquilo me faz um mal tremendo. Daí vem um apetite, mas esse apetite não é o apetite de querer para a minha coisa, é o apetite de expulsar a coisa. E aí esse apetite de expulsar acontece em mim porque eu tenho uma coisa chamada ira. Então, nós temos as paixões da ira, do amor. Se eu pego, por exemplo, um bem que eu estava desejando há muito tempo, eu sinto a alegria, mas a alegria é sensível. Então, a alegria também é uma paixão, a tristeza é uma paixão. Quando acontece um mal comigo e eu não consigo evitar aquele mal, me sinto triste, correto? Então, a tristeza também é uma paixão. Dito isso, ó, conhecimento, nós temos conhecimento sensível, pela parte sensível, conhecimento espiritual, que é a inteligência. Nós temos o apetite sensível e o apetite da vontade. O apetite da vontade é o apetite espiritual. A minha inteligência viu uma verdade e eu me decido por aquela verdade. Então, o que são os temperamentos? Os temperamentos é o modo como em mim funcionam as paixões. Então, como melancólico, em mim funciona muito mais as paixões do apetite irascível. O sanguíneo
funciona muito mais as paixões do apetite concupiscível. O fleumático também. O colérico funciona muito mais as paixões do apetite irascível. O temperamento é um tempero de como as paixões se manifestam na pessoa. Ela nasceu com aquele tempero. Todo mundo tem todas as paixões. Todo mundo tem ira, tem tristeza, tem alegria, tem ódio, tem medo. O medo também é uma paixão. Todo mundo tem audácia. Todo mundo tem tudo isso. Só que o temperamento é o tempero de como isso funciona e se manifesta na pessoa, ok? Por que eu estou falando isso? Porque observa o seguinte. Você olha para dentro de você, eu olho para dentro de mim e vejo o seguinte, que em mim existem coisas que já estão pré-programadas, ou programadas, digamos assim. O temperamento é um exemplo disso. Agora, existem outras coisas que em mim estão pré-programadas por causa de uma outra coisa chamada pecado original. Então, eu posso perceber em mim, por exemplo, uma tendência horrível, sei lá, para o egoísmo. Eu posso perceber em mim, por exemplo, uma tendência horrível para a sexualidade desordenada. Ou eu posso perceber em mim uma tendência horrível para a fofoca. Então, veja, o que é isso? É uma tendência gerada por causa do pecado original. Então, eu já sinto isso, eu não preciso fazer nada, isso está em mim, ok? Só que tem coisas que são boas, tem coisas que são, digamos, são indiferentes e tem coisas que são ruins. A desordem provocada pelo pecado original é uma coisa ruim. Por isso, presta atenção. Por isso, para começar um caminho com Deus, eu tenho que começar primeiro pela purificação. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem um amor, um verdadeiro amor pelo pecado, ou por circunstâncias pecaminosas. Ou pode ser um pecado mortal, pode ser um pecado venial. E quando a gente conhece a Deus, ou quando a gente tem um contato com Deus, que a gente começa a enxergar a verdade, o que acontece dentro da gente? A gente começa a sentir algumas resistências. Então, por exemplo, se uma pessoa teve uma infância muito sofrida e a figura do pai é uma figura que gerou nela traumas gravíssimos, ela vai ter uma resistência com Deus Pai. Quando falar que Deus é Pai, ela vai sentir um incômodo, ela vai ficar meio assim, ela vai sentir uma coisinha ruim, às vezes uma tristeza. Às vezes ela vai pensar assim, nossa, Deus é Pai. Eu achei que eu ia me relacionar com Deus por outro caminho, mas eu vou ter que passar pela paternidade. Esse é um exemplo gerado por um trauma. Mas tem outros exemplos. Vamos dar outros exemplos. Você está começando um caminho com Deus. Daí você está todo empolgado, porque você descobriu coisas maravilhosas, né? Você sentiu coisas, você começou a rezar e arrepiou e tudo mais. Mas lá pelas tantas, apareceu um irmãozinho bonzinho na sua vida e começou, o jeito daquele irmão te denuncia num pecado seu. Você tem, às vezes, um certo amor por fofoca, e aquele irmão não dá moral para sua fofoca. Quando você começa a fofocar, ele finge que não escutou nem nada. Você vai sentir uma raivinha dele. Você começa a sentir uma raivinha daquele irmão. Nossa, nossa, que cara chato, não posso falar nada, né? Nossa, que bobeira. Né? Deus não é isso tudo, não. Imagina, uma fofoquinha dessa aqui não faz mal, não. Ou seja, você começa a sentir uma indisposição com esse irmão. Daí eu faço uma pergunta para vocês. Agora, a pergunta é a seguinte. Até agora na caminhada de vocês, o que vocês enxergam que vocês sentiam coisas como eu disse e já foram superadas? O que vocês enxergam de coisas que vocês continuam sentindo e não foram superadas? Por exemplo, o medo da verdade, medo de se entregar para Deus totalmente, medo de alguém tocar num assunto que você não quer ouvir, num assunto específico da fé que você não quer ouvir, medo de ser corrigido em público. Então, o caminho que São Francisco de Sales dá é o seguinte: para começar a servir a Deus, primeira coisa, eu preciso purificar o coração. Eu tenho que purificar o coração do amor, do apego desordenado ao pecado, do apego desordenado ao pecado venial, do amor que eu tenho pelas coisas erradas, porque nós temos amor pelas coisas erradas.
Às vezes não são coisas tão graves, mas às vezes são coisas pequenas. E aí, essa purificação é que vai fazer com que eu comece que Deus comece a derrubar os muros que existem entre mim e Ele. Entender isso aqui? Existem muitos muros entre nós e Deus. E aí muitas pessoas, por que que muitas pessoas não se convertem, gente? Muitas pessoas não se convertem por problemas de trauma de infância, por exemplo. Porque tem uma visão errada de Deus justiceiro, sabe? Esses dias a Estela apresentou o caso ela podia estar aqui para comentar, não precisa citar o nome, mas era uma conhecida dela, é um caso típico disso que eu tô falando. A menina estava super implicada com quem tinha fé. E uns questionamentos, sabe quando a pessoa está questionando, mas ela não está questionando porque ela quer saber as coisas, ela está questionando porque ela tá irritada, ela não concorda com aquilo que está acontecendo, ela acha que é uma besteira. Daí a gente foi descobrir, ela tinha um problema sério lá que aconteceu com ela, eu não lembro o que que era, não lembro. Mas era uma coisa de um que gerava um trauma muito grande, mas agora eu não vou lembrar. Ela podia estar aqui, bom, enfim. Mas aí, o que que acontece? O que que faz essa pessoa criticar e entrar com esse olhar tão crítico? Não é um problema de falta de entendimento. É uma ferida. É só uma ferida. Que quando Deus cura, a pessoa se entrega. Então, no meu coração isso tem no coração de vocês também. Existem bloqueios, existe questões para ser resolvidas. Agora, o detalhe é, eu, Bruno, tenho que dar um jeito de entrar e tocar nessas feridas. Eu preciso olhar para dentro de mim e identificar quais são os pontos que eu preciso corrigir. O que que o meu coração é apegado ainda que eu não tenho coragem de desapegar. Entendeu? E aí a gente vai analisar. Outro exemplo, a questão de ser família numerosa. Ser família numerosa é outro exemplo. Tem famílias que ficam encantadas, mas tem casais que têm ódio à família numerosa. Por que que tem ódio à família numerosa? Porque muitas vezes a pessoa se decidiu não ter filhos, mas se decidiu por um puro egoísmo. Ela não quer ter filho. O sonho dela era casar e ter aquele casamento de Hollywood. Aquela coisa assim, não, nós somos um casal empreendedor, nós somos isso e aquilo, aqueles holofortes do mundo. Quando aparece uma família numerosa, com um paizinho trabalhando, a mãezinha em casa, aquilo é um pavor, é um horror, aquilo mexe na ferida dela profundamente. Aí o que que ela começa a fazer? Ela começa a falar mal daquela família, ela começa a falar que não precisa disso tudo, que isso é exagero, que o mundo mudou demais, que tá muito difícil educar filho. Ela começa a colocar um monte de defeito, mas não porque ela é honesta, sincera e está buscando a verdade, mas porque está incomodando ela, aquela família numerosa que ela talvez nem conheça. Por isso que nós precisamos purificar o coração. Quem quer falar aí? O Arthur. E essa questão, às vezes até inconscientemente, né, o indivíduo, né, nesse exemplo que você tomou, tem essa reação de forma inconsciente, né, essa aversão, né, a postura, conduta, enfim, do outro, né. Igual você falou da família numerosa, tem gente que tem pavor, tem ódio, só reclama, só vê as coisas ruins. Por quê? Porque dessa ação do inconsciente mesmo. Exato. Agora, veja, isso todo mundo tem em algum ponto. Tem gente que não tem uma aversão, mas tem um negócio que nunca resolve, nunca consegue ir totalmente. Tem coisa que é trauma, como o Arthur falou, tem coisa que é inconsciente, mas independente do que seja, esse caminho de purificação do coração é o caminho que todo mundo tem que percorrer. A primeira grande purificação que a gente tem que fazer é do pecado mortal. Não pode ter no nosso coração amor, nenhum tipo de gosto por um pecado mortal. Ah, Bruno, mas eu sinto às vezes uma vontadezinha, um desejo de cometer tal pecado. Tá. O primeiro ponto é purificar
de tal modo que você não cometa o pecado. Depois você purifica o coração de tal modo que você também desapegue dos desejos, das inclinações e desse amor por essas coisas pecaminosas. Tem gente, por exemplo, que se confessa e se confessa com um sentimento assim: nossa, eu estou confessando esse pecado, eu vou ter que largar ele mesmo? Ah, não, que vontade que eu tenho. Será que não posso pecar pelo menos mais uma vez? Não. Porque ainda tem um grande amor por isso. Inclusive, ele fala isso aqui no Filoteia, ele vai falando que tem pessoas que têm esse afeto, às vezes não ao ato em si mais, mas ainda continua o afeto por aquelas coisas que ele gostaria de fazer e não pode mais. E aí ele começa a olhar a vida espiritual com um olhar meio ruim, do tipo assim: nossa, a pessoa que faz isso deve estar tão feliz agora. Imagina as pessoas que estão cometendo esse pecado, elas estão lá fazendo aquilo, a maior alegria, eu tô aqui preso. Aí tem aquela visão da fé, da vida espiritual, como algo ruim, como algo pesado. Sabe aquela pessoa que vê a vida espiritual como algo pesado? Pode ser por causa disso. Porque sabe que Deus pede uma coisa que ela não quer dar, mas ela fica no meio do caminho. Ela sabe que deveria entregar, mas ela não gosta de entregar e ela fica guardando para ela. Aí fica aquele pé de guerra com Deus. Eu queria entregar, mas não quero ao mesmo tempo. Sei que deveria, mas não quero. Não consigo ser feliz, ao mesmo tempo não consigo ser de Deus. De vez em quando sou um pouquinho mais de Deus, de vez em quando me revolto, nem passo na porta da igreja mais. Tá cheio disso. Um exemplo claro disso é a quantidade de pessoas, por exemplo, com tendência homoafetiva, homossexual, que às vezes está dentro da igreja, numa batalha, de repente ela chuta o balde, larga tudo, arruma um cara e nunca mais passa na porta da igreja e começa a descer a lenha na fé, nas coisas de Deus, na igreja católica e tudo mais. Por quê? Porque no coração dela, ela ela assumiu esse estado de pecaminosidade, mas ela nunca tem a paz interior da consciência tranquila. Então ela fica num dilema moral que não deixa ela ter paz. E quando a gente tem apego ao pecado, a gente não consegue ser feliz, para lado nenhum. A gente nem é feliz porque praticando o pecado, porque no fim a gente não encontra a felicidade. A gente também não é feliz com Deus porque ao mesmo tempo a gente não abandonou o pecado. E aí esse dilema destrói a gente. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que abandonar o pecado mortal. Depois, abandonar as feições ao pecado mortal. Depois, ir abandonando também os pecados veniais. Porque o pecado venial, se ele é cometido muitas vezes de livre e espontânea vontade, a pessoa começa a sentir o gosto pelo pecado de novo e ela não quer abandonar o pecado. E aí depois ela vai cair em pecado mortal mais pra frente. Aí você vai falar assim pra mim: Bruno, mas vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Tem hora que eu começo a pensar nisso, eu fico assim: nossa, mas parece que tudo que é bom na vida a gente não pode fazer, né? Sei lá, tanto que é bom, né? Algumas coisas. E aí parece que a gente não pode fazer nada, a gente converte, a gente tem que entrar sabe, sei lá, numa bolha. E aí o trem fica muito ruim. Pode acontecer do inverso também. O próprio fato da pessoa renunciar às coisas por causa de Deus não ser por um amor verdadeiro. E aí ela também entra nessa paranoia de que Deus quer que ela deixe de fazer as coisas que ela gosta. Isso pode acontecer também. Mas eu estou falando do outro inverso agora, porque depois a gente pode falar desse. O outro inverso de que a pessoa gosta de determinados pecados, não quer largar o gosto e ao mesmo tempo está servindo a Deus. Essa pessoa não tem paz com a sua consciência. Não adianta. Ela toda de vira e mexe, ela tem alguma coisa incomodando ela internamente. Então, o caminho para Deus, gente, para ele ser total, pleno, ele tem que ser total. Você tem que estar disposto a entregar tudo. Não adianta você achar que você vai entrar carregando umas bagatelas da sua vida com você e vai dar certo. É claro que Deus vai dando o discernimento, depois você vai entendendo as coisas que você que você não precisa largar, as coisas que dá para você levar junto, porque não são pecaminosas. Por exemplo, a pessoa trabalha com, sei lá, ela trabalha com um computador. Ela faz parte do marketing do Padre Paulo Ricardo.
Então ela é da equipe do Padre Paulo Ricardo, ela trabalha com marketing. É claro que essa pessoa tem que se desenvolver no marketing. É evidente que sim. O que ela não vai poder fazer lá? Ela não vai poder fazer coisas pecaminosas, ok? Agora, porque é o ofício dela. Agora, eu tenho que descobrir o que Deus quer de mim e lentamente deixar Deus trabalhar no meu coração para que o meu foco se volte para Ele. Deus hoje me pediu uma família, me pediu uma comunidade, eu tenho que trabalhar para sustentar a família, eu tenho que cuidar da comunidade, meu foco de vida é esse. Imagina se eu, nessa altura do campeonato, tivesse, ó, nossa, mas eu gostava tanto de jogar videogame 4 horas por dia. Eu não queria parar de jogar videogame 4 horas por dia. Se o meu coração tiver assim, o que vai acontecer? Vai dar problema. Se eu começar a jogar videogame 4 horas por dia, vai dar separação no casamento, entendeu? Vai ser um esposo que não cuida da família, que não tem vida de oração. Então, no meu estado de vida, eu preciso fazer escolhas, né? Daí, essa é a questão. Você precisa olhar para a sua vida e pensar o seguinte: o que que eu tenho que renunciar, o que que eu tenho que largar, o que que eu tenho que ser firme e o que que eu preciso me decidir. E o caminho para essa decisão, São Francisco de Sales colocou no Filoté. Vamos recordar aqui, ó. Primeiro é a devoção, ou seja, nosso foco é viver para Deus totalmente, de forma autêntica. Nosso foco é ser de Deus mesmo, ter prontidão e tudo mais. Para começar o caminho, preciso purificar o meu coração, purificar dos pecados mortais, apego ao pecado mortal, pecado venial, apego ao pecado venial e tudo mais. O que que ele propõe? Começar com a meditação. Quando eu vou meditando, o quanto o pecado não presta, quando eu medito que existe inferno, quando eu medito que existe o céu, quando eu medito que existe o purgatório, né? Quando eu medito que a morte pode chegar a qualquer momento, né? Quando eu medito o dia do juízo final, os benefícios de quem serve a Deus, os malefícios de quem não serve a Deus, aí a minha inteligência começa a enxergar essas verdades e eu começo então a tomar as decisões. Nossa, eu estou sofrendo muito de renunciar a jogar videogame 4 horas por dia, mas é pelo céu. O videogame vai acabar, eu vou morrer, eu vou ficar velho, né? Mas o céu tá aí para todo mundo, o céu é eterno. Que isso? Vale a pena eu deixar o videogame 4 horas por dia para ganhar o céu, né? Então, quer dizer, a pessoa, através desse processo de meditação, ela vai compreendendo isso. Eu não me esqueço das meditações que a gente fazia na Quaresma, da primeira meditação que eu mandei, aquela de Santo Afonso, Maria de Ligório, que eu pensei que o povo tudo ia sair do grupo no dia que eu mandei a meditação, né? Eu mandei e falei assim, nossa, essa que eu tô mandando para todo mundo sair do grupo. Mas no final não saiu ninguém, bom, não sei, né? Pode ter saído alguém por causa dessa meditação, mas muita gente depois que eu encontrei, a Mariane lembra dessa, Mariane? Ou não? Muita gente que eu encontrei depois me falava, nossa, aquela meditação que você mandou, hein? Que era uma meditação de Santo Afonso sobre a morte. E ele falava do estado do cadáver, né? Olha o que que você vai ser um dia. E ele falava que os ratos iam entrar dentro da pessoa para comer a pessoa. Sabe? Mas uma linguagem super pesada. Mas que traz para a gente um choque de realidade. Ou seja, qual é o meu valor, né? Eu vou morrer daqui a um tempo. Esses dias eu até mandei um texto assim lá no grupo, num dos grupos. Eu vou morrer daqui a um tempo. O máximo que as pessoas vão lembrar de mim é o quê? Alguns anos. Se eu fosse uma pessoa extraordinária, do tipo, uma pessoa que mudou o mundo, sei lá, eu ia estar lá nos livros de história, mas quem vai lembrar de mim depois que eu morrer? Meus filhos vão lembrar, mas e os meus netos? Já não vão me levar, não vão, os bisnetos já era. Ah, eu nem conheci o meu bisavô, como que ele era? Ah, depois eu resolvi isso, eu vou cuidar da vida aqui e tal. Então, quando as pessoas têm contato com esse tipo de meditação, isso gera nelas essa conversão do coração. Então, São Francisco de Sales coloca essas meditações para que a gente possa iniciar esse processo de purificação do coração. Depois ele fala da confissão geral. Nós devemos nos confessar
principalmente confissão geral para quem tem muito tempo que não se confessa, ou para quem está começando a fé agora, porque às vezes não se fez boas confissões, tem muitos anos que não confessa e tudo mais, que se faça a confissão do coração, porque a confissão é um dos melhores meios de purificar o coração. Aí ele começa a segunda parte. A segunda parte ele vai falar da vida de oração. E aí ele começa a falar bastante coisa da vida de oração. Tem uma frasezinha que eu queria falar para vocês, aproveitando isso aqui, que é acho que é do Garrigou Lagrange, num livro que chama As Três Idades da Vida Espiritual, da Vida Interior. Ele fala assim, olha, para quem acha que as coisas vão acontecer com ou sem oração, é a mesma coisa, mesma situação de alguém que acha que vai colher sem plantar nada. Sem plantar, não tem colheita. Sem oração, não tem as graças de Deus. Aí você vai me falar assim, Bruno, mas e o tanto de graça que Deus dá? Sim, Deus dá a graça porque ele é misericordioso. Mas o caminho ordinário para receber as graças de Deus é seguindo essas trilhas que ele mesmo demarcou. Os sacramentos, a vida de oração. Então, existem graças que Deus tem para nós, que elas estão disponíveis e que ele já determinou desde toda a eternidade. Se me pedir, eu dou. Se não me pedir, eu não dou. Isso é clássico na espiritualidade católica. Todo autor de espiritualidade católica que você for ler, os grandes santos, a igreja sempre ensinou isso. A oração é o caminho que nós temos que percorrer para receber muitas graças de Deus. Por isso que Jesus tem aquela parábola que é uma parábola importante para a gente guardar na memória, do juiz importuno, da viúva importuno com o juiz. A parábola já é algo que nos toca bastante, mas tem uma frasezinha que São Lucas fala antes da parábola, que ela ainda é mais, para mim, funcionou como algo ainda mais tocante. Porque a parábola, todo mundo sabe, que é a viúva que estava com um problema e precisava de alguém olhar para o problema dela para fazer justiça. A parábola diz que existia um juiz, esse juiz ele não precisava de ninguém, esse juiz era cheio de si mesmo, esse juiz dizia que nem a Deus temia, mas de tanto a viúva insistir, o juiz pegou e virou e falou o seguinte, olha, eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, mas essa mulher já está me importunando, eu vou fazer justiça para ela, porque senão ela não vai me largar, né? Não vai parar de me importunar. E aí pegou e fez justiça para ela. E São Lucas, quando vai começar a parábola, ele fala uma frasezinha, ele fala o seguinte, ó, contou-lhes ainda esta parábola para mostrar a importância de rezar, como é que é? Agora eu esqueci a frasezinha, mas é mais ou menos assim, de rezar incessantemente. É mais ou menos esse o contexto. Então veja, São Lucas, antes de contar a parábola, ele prepara o leitor. Olha, vou escrever uma parábola que Jesus contou. Essa parábola tem uma finalidade. A parábola é para te mostrar que você tem que rezar e rezar muito. Daí vem a parábola. A parábola em si mostra o seguinte: nós precisamos importunar a Deus. Deus quer ser importunado. E Deus, ele quer ser importunado para oferecer a graça. Tem graça que Deus vai dar, tem graça que não. Então, o caminho, a vida de oração não é só qualquer coisa, não é só um extra, não é só um plus, não é só algo que seja aleatório. O caminho, a vida de oração, ela faz parte da essência da vida espiritual. Sem oração e sem muita oração, esquece, você nunca vai ter intimidade com Deus. Porque é o meio que Deus determinou que fosse assim. E a oração a gente entende, se a gente entende bem que é um diálogo com Deus, a gente já sabe. Nenhuma amizade humana começa sem diálogo, nenhuma amizade humana se desenvolve, aprofunda sem diálogo. Então, sem oração, esquece, não tem amizade com Deus.
E que tipo de oração é esse? É qualquer oração? Veja, tudo que a gente faz, que a gente eleva a nossa alma para Deus, é oração. Mas existe a importância de nós tirarmos um tempo exclusivo para aquela oração focada, atenta, aquele momento exclusivo só de Deus, que você vai rezar, que você vai falar com Ele, você vai conversar com Ele. São Francisco de Sales, ele coloca aqui um método de meditação. Tudo no Filoteia, viu, gente? O método de meditação dele é o seguinte: você separa um tempo para ficar com Deus, faz uma invocação, depois propõe um mistério que você quer meditar, qualquer um, vou meditar sobre a Santíssima Trindade, vou ler um texto do Evangelho, por exemplo, essa parábola que eu acabei de citar, vou ler o texto do Evangelho da Viúva Importuna e vou começar a meditar sobre aquilo. Você vai pegar qualquer coisa que você acha que deva pegar. E aí você vai ruminar, vai pensar, vai refletir sobre aquilo. Depois, você passa por essas considerações, que são as reflexões, depois você tem os afetos, ou seja, você viu determinada verdade, agora você quer aquela verdade, você sente o desejo dela. Isso é o afeto, é a sensibilidade, é a parte sensível. Daí você começa a desejar, então você começa a rezar em cima daquilo. E você, por exemplo, depois de ler a parábola da viúva oportuna e refletir, você às vezes começa a pensar assim, nossa, oração é importante mesmo, né? Eu não tinha pensado tanto que é importante. Ó, desceu, isso é reflexão. Aí você começa, nossa, eu quero rezar mais. Desceu pro afeto, eu quero rezar mais. Aí depois você vai começar, Senhor, me dá a graça de rezar mais. Me dá a graça de ter mais intimidade com o Senhor. Me dá a graça de, nossa, eu preciso desenvolver minha intimidade, minha amizade, eu preciso desenvolver meu relacionamento com o Senhor. Eu não posso ficar nessa. Ou seja, você começou a rezar em cima daquela reflexão. Gente, essa vida de oração, ela é muito fundamental. Eu já comentei algumas vezes com vocês. Quero insistir nisso. Depois ele fala o seguinte: você recolhe, faz um ramalhete espiritual, ou seja, pega algum trechinho, alguma frasezinha daquilo que você meditou e fica durante o dia ruminando aquilo. Aí ele fala sobre a oração da manhã, sobre a oração da noite, o recolhimento. O recolhimento é isso que eu falei para vocês. Ter um tempo de estar a sós com Deus, para ficar com Ele, para desenvolver essa amizade com Ele. Esse é o recolhimento. Sem recolhimento, não tem como desenvolver essa intimidade com Deus. Não tem como. Você pode fazer várias coisas, você pode estar envolvido em muitas orações, em muitas coisas no dia a dia, mas o recolhimento é aquele momento em que você vai desenvolver a amizade com Deus. Assim como funciona entre dois seres humanos. Se você quer desenvolver, por exemplo, né, o casal, o cônjuge, se eles querem ter intimidade, eles têm que entrar para o quarto e fechar a porta. O momento de crescer na intimidade é quando eles estão a sós. Eles têm uma vida comum, faz muitas coisas durante o dia. Mas o momento deles de namoro, de intimidade, é o recolhimento. Eles recolhem um com o outro em um lugar que só estão os dois. Se você quer contar um segredo para um amigo, você recolhe também. Você vem pro recolhimento com ele. Esse recolhimento ele é fundamental para a vida espiritual. Depois ele fala sobre como participar da Santa Missa, sobre a comunhão frequente, como fazer essa comunhão e a confissão. Então, até agora, veja bem, fiz só um resumão do que a gente já estudou no Filoteia. Nós queremos ser santos, buscar a Deus de todo o coração. Começamos com a purificação do coração. Purificação dos pecados, do pecado mortal, venial, do gosto pelo pecado. Essa purificação passa principalmente pela oração, pela meditação das verdades, das coisas que vão acontecer conosco, daquilo que Deus tem para nós. Também da vida de oração geral, dos momentos de reflexão, dos momentos de oração a sós com Deus, da participação dos sacramentos, da Santa Missa, da comunhão frequente, que é mais aqui da confissão, né, da confissão frequente, das outras orações devocionais, como jaculatórias, do Santo Terço, e por aí vai. Aí, na terceira parte, ele começa a falar das virtudes, que foi onde nós paramos. Ou seja, se nós já estamos purificando o coração nessa caminhada, se nós já estamos construindo uma intimidade com Deus pela oração, pelos sacramentos, etc.,
Agora nós podemos falar das virtudes. A gente precisa crescer e melhorar enquanto, né, pessoas nas virtudes, porque os vícios são justamente essas inclinações para o mal. E a virtude é justamente esse hábito que nós vamos que Deus vai, através da graça de Deus, vai criando em nós, em que se torna um hábito, facilita muito nós praticarmos o bem, vivermos o bem, o caminho correto. E aí nós paramos, se eu não me engano, na pobreza. Nós falamos da humildade, da mansidão para consigo mesmo e para com o próximo. Nós falamos da castidade. Eu não sei, eu não tenho certeza se nós falamos da questão da castidade, não. Vocês lembram? Eu acho que não falou, não, Bruno. Eu acho que nós não chegamos na castidade. Eu acho que nem do modo como tratar os negócios do mundo. Olha, você vê que legal. No capítulo 10, a terceira parte, ele vai ensinar como se trata os negócios do mundo, pra você não deixar a ansiedade tomar conta do coração. Olha que legal. Ele fala sobre isso lá no capítulo 10. Da obediência, eu acho que nós falamos só da humildade, não foi? Nem da mansidão para. Talvez da mansidão para com o próximo. Eu acho que da mansidão eu lembro. Paciência, humildade e mansidão. Foi o que eu acho que nós falamos. A humildade, gente, ó. Vamos lá. Deixa eu tentar, assim, falar para vocês que sem humildade, você esquece também. Tem umas coisinhas que elas são mais. Sem oração, você esquece, já perdeu. Sem humildade, você também esquece. Sem humildade, você não se coloca no lugar de ser moldado por Deus. Então você esquece. É claro que a oração ainda tem uma, digamos assim, você não é humilde, mas você pode pedir a humildade pela oração. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele caso que Jesus conta lá no Evangelho, que subiram para rezar no templo lá o publicano, pecador, e o fariseu. O fariseu bate no peito. Te louvo, ó Pai, porque eu não sou como os pecadores, eu jejuo, eu faço isso, falo aquilo, papapá, papapá. O publicano chegava lá e, Senhor, tem de piedade de mim, que sou pecador, nem levantava os olhos para o alto. E Jesus fala, a oração do publicano foi ouvida, a do fariseu não. Se você não tem humildade, Deus não ouve a sua oração, porque a Sagrada Escritura diz que Deus resiste aos soberbos. E resiste mesmo. A soberba é uma coisa que endurece o coração de qualquer pessoa. Se alguém chega soberbo para o seu lado contando vantagens, seu coração fecha na hora, você não vai ouvir aquela pessoa. A humildade, ela está na base da vida espiritual. Então, o que eu diria para vocês? O Filotéia, pelo Filotéia, a gente percebe que existe um processo, uma caminhada. E a gente pode tirar para nós aqui, enquanto comunidade, é o seguinte: eu estou na comunidade para ser mudado por Deus. Então, eu preciso ter humildade. Eu preciso ter muita oração. Sem oração, esquece. Não dá nem para continuar. Eu preciso me decidir por Deus e purificar o meu coração. São as primeiras, digamos, fases da vida espiritual. A humildade é aquela virtude que faz você olhar para você mesmo e enxergar você como você é, sem acrescentar nada. Se eu tenho tal defeito, eu tenho tal defeito por fraqueza minha. Se eu tenho tal qualidade, eu tenho tal qualidade por obra de Deus na minha vida. A humildade não é ficar disfarçando que não tem coisa que você tem, ficar com frescura. A humildade não é sentimento de coitadice. Ah, o coitadinho é tão humilde, ela, tadinho, ele é passado para trás por todo mundo. Isso não é humildade. A humildade é a verdade sobre você. Você olha para você e vê a sua verdade. Por isso que ela é importante, porque quando eu olho para mim e vejo a minha verdade, eu vejo o quanto de coisa que eu não consigo fazer. O quanto eu sou ruim. O quanto tem desordens no meu coração. E é isso que abre a minha alma. Olha, a humildade é muito bonita porque a pessoa olha e fala assim: poxa vida, eu queria tanto ser bom, mas eu já entendi que eu não posso. Mas isso não me deixa revoltado. Aqui está a humildade. Quando eu olho para mim e vejo que eu não posso, me dá um sentimento de abrir para Deus poder em mim. Aí a humildade está completa. Eu não posso, mas Deus quer que eu seja bom e eu também quero ser bom. Senhor, então me molda. Aí você fala isso e abaixa a guarda.
que aí é hora de Deus podar. Aí a humildade é a virtude que vai fazer você se segurar na poda. Nossa, Deus me humilhou hoje. Hoje eu senti uma humilhação terrível. Eu fui, sei lá. Eu tava na igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Hã? Ficou exposto. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que nunca aconteceu com ninguém aqui, não. Mas, nossa, se acontecer uma vergonha. Vamos supor que você é uma pessoa, digamos, que você tem uma certa inclinação para arrogância, né? Que no seu coração o orgulho é uma coisa muito. Aí vamos supor que coisas do tipo assim, ó. Você foi na missa do domingo, lá na catedral, o bispo estava celebrando, o clero inteiro lá, na missa dos Santos Olhos. Daí você foi subir, foi andar, passar na frente do altar, tropeçou e caiu no meio da igreja. E todo mundo que você conhece estava lá, e aí você ainda caiu e, sei lá, aconteceu ainda outra coisa, não sei. Aí você foi levantar de novo, você estava de salto, aí o salto quebrou, você caiu de novo. A Mariana já sentiu o drama. Que horror, nossa. É um desastre isso aí. A Catherine, nossa, eu tenho uma crise de riso. Eu não sei nem, tipo assim, né? Poxa vida, pensa, a igreja inteira, o bispo até parar a missa, fala, gente, ajuda essa moça aí. Daí, gente, tem pessoas que isso seria a morte do tipo, né? Daí você fala assim, nossa, que humilhação que eu passei, mas pode ser uma permissão que Deus fez na sua vida justamente para começar a fazer você descer do salto. Como você se abriu, Deus ajudou. Olha, teve um caso na história da igreja, eu lembrei disso, mas outra coisa aqui que eu lembrei. A beata Ana Maria Taigi era uma mulher casada, morava em Roma, era muito mística, e ela, toda vez que comungava, caía no chão. Ela entrava em êxtase e caía no chão na hora da comunhão. Aí o arcebispo de lá, que é alguém das redondezas, porque um bispo das redondezas, não sei, ele proibiu ela de entrar em êxtase. Ele falou assim, ó, em nome da santa obediência, você está proibida de entrar em êxtase, porque quando ela entrava em êxtase e caía, todo mundo ficava ali olhando para ela no chão. E diz que era um tombo feio, assim, sabe? Aquela coisa meio... A pessoa esborrachou no chão, né? Daí eu fiquei pensando, imagina se isso acontece com alguém, né? Então, quando a gente se abre, a humildade, essa virtude que faz a gente se abrir. Quando a gente se abre, a gente topou o projeto de santificação de Deus para nós. Daí você começa a rezar muito, você começa o projeto de santificação da sua vida. E aí, São Francisco de Sales, ele tem um momento aqui do Filotec, ele deixa isso muito claro. A conversão é para o resto da vida. A santificação é para o resto da vida. Que é outro processo da humildade em nós, porque às vezes a gente quer pressa na nossa conversão. E isso também é fruto do orgulho. A humildade, gente, no final das contas, é um estado de paz que você tem com as suas misérias. As suas misérias não te incomodam. Essa é a verdade. Você simplesmente se ama do jeito que você é, porque Deus te ama assim, e você está aberto para Deus te mudar. Se você é uma pessoa que tem problema de cabeça, falha de memória, uma aparência física feia, tudo isso é humilhante para nós. Um defeito físico, sei lá, um delay na fala, a fala não sai direito, você fica super incomodado com aquilo, né? Uma burrice natural, entendeu? Né? Exemplo de burrice natural, um dos maiores santos da história da igreja, São João Maria Vianney, cura d'Ars, ele quase não foi ordenado padre porque ele não conseguia aprender o latim. Ele era naturalmente assim muito ruim nessa parte do estudo. E aí vocês imaginem que ele se tornou o padroeiro de todos os padres da igreja inteira. Tá vendo? São coisas assim que você não entende. Fala, poxa, não queriam ordenar ele porque ele era burro. Esse era, né, o argumento. Não, ele não consegue aprender o latim. Como é que ele vai celebrar a missa? A missa é celebrada em latim. De repente ele se tornou o padroeiro dos padres da igreja inteira. Um super santo, né?
mas que tinha essa terrível dificuldade intelectual. Eu consigo imaginar São João Maria Vianney falando super errado. Consigo imaginar isso. Não, e ele, ô Bruno, Pode falar. e é conhecido como santo confessor, né? Ele atendia muitas confissões e alguns santos aparecia para ele, né? Um exemplo disso, ele teve visões de Santa Filomena e nessas visões ele consegue descrever como que era a imagem da santa, né? Porque era uma santa muito antiga, então uma das réplicas que nós temos hoje é devido a essa visão que ele teve dela. Olha que legal, não sabia dessa informação, dessas visões que ele tinha de Santa Filomena. Mas ele tinha essas visões do demônio, aparecia para ele também. O demônio puxava a coberta dele, porque ele dormia super pouco. Tipo, ele deitava 11 horas e acordava 1 hora da manhã, coisa desse tipo. Para rezar e, ó, trabalhar para as coisas de Deus. E aí o demônio, um pouquinho que ele dormiu, o demônio puxava a coberta dele, para não deixar ele dormir um pouquinho que ele dormia, entendeu? Muito santo, muito santo. Mas que muita gente olharia com desdém. Fala, não, credo, que homem burro. Que homem esquisito, toscão, sei lá. Entende? Que as coisas de Deus é muito diferente do nosso modo de ver, né? Muito diferente do nosso modo de ver. Por isso que você tem que se abrir mesmo de coração e saber que é para a vida toda. Você começou o seu maior projeto da sua vida, que é o projeto de santificação da sua alma, de salvação da sua alma. Então, vamos lá. Começar a purificar o coração. O que eu tenho que purificar? Aí você vai começar a meditar, a pensar, vai se confessar com frequência, vai começar a participar dos sacramentos com frequência, é, vai começar a vida de oração. A vida de oração é uma coisa que eu tenho insistido tantas vezes, porque é muito importante, muito. Gente, a gente não tem noção tanto que oração é importante na nossa vida. E depois a gente começa esse caminho das virtudes. Depois, para a gente seguir o Filoteia, nossa, tem muita coisa para a gente ver ainda, muita coisa interessante. Mas aí eu vou parar por aqui, porque depois a gente vai continuar essa formação até a gente terminar o Filoteia. E eu espero que o Filoteia seja um livro que vocês vão ler inteiro, tá? Inteiro. Do começo ao fim. Ler mesmo, pegar para ler ele. Pode ser um livrinho que cabeceira de cama, que você lê um pouquinho né, cada dia e tudo mais, não tem problema. Mas é um livro que tem que ser lido mesmo, sabe? Não só a nossa formação aqui, ele tem que ser lido porque quando você lê, você medita, você reflete, tem outras coisas que você que você puxa aí também. E aí, alguma questão, alguma dúvida, algo que vocês queiram partilhar? Bora rezar. Bora rezar. Quem ia falar, Mariane? Foi bom fazer essa revisão. Foi bom, né? É bom fazer a revisão. Mas o povo tá tudo sumido, né? Todo mundo desligou as câmeras, ficou só meia dúzia aqui. Eu tô aqui. Ah, apareceu. A Nayara, coitada, ela tá até suada. Tô aqui, hein? A Rosa apareceu, viu? Ó, aí, ó. Por que vocês não deixam então, essas câmeras ligadas? Eu vou te falar, viu? Oi, como é que é? Se tem revisão é porque vai ter prova? É, Não dá ideia, Jefferson, não dá ideia. ó, daqui Falou uns dias. prova, já desapareceu. Daqui uns dias nós vamos começar a fazer essa experiência, hein? Ó, tem que fazer um resumo da formação, hein? O que foi falado lá mesmo? Você lembra alguma coisa? Foi o Jefferson que deu a ideia, não foi, Jefferson? Não, eu não, tô doido. Foi eu não? O Jefferson participa do ST, como é que é o ST, Supremo Tribunal da Misericórdia. MST? STM. Não, STM, é o contrário. ST. Da qualquer dia desse, o Jefferson aparece aí para cobrar vocês. E aí, você lembra o que falou naquela formação? Né? Eu só cumpro ordens do senhor Master. Então. Mas é isso, gente. Mais alguma pergunta? Nada, nada? Não. Tá bom. Ô Mariana, pode terminar a gravação? Pode encerrar.